Glória a Deus. Amados, diante de Deus, cristãos são somente aqueles na face da terra que são cheios do Espírito Santo. Só. A maioria que se diz cristão por aí não é cristão coisa alguma, nem diante dos homens e muito menos diante de Deus. Diante de Deus, Deus só considera verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos dele, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cristão que se diz cristão, mas não é cheio do Espírito Santo, sabe quem é essa pessoa? Que se diz cristão, mas não é cheio do Espírito Santo? Essas pessoas que se dizem cristãs, mas não são cheias do Espírito Santo de Deus, elas são as piores pessoas que existem no mundo. Qualquer ateu é melhor que eles. Qualquer drogado, qualquer ladrão, qualquer homicida, qualquer criminoso, qualquer assassino, qualquer prostituta ou prostituto, ou homossexual, ou lésbica, todos esses pecadores, diante de Deus, eles são melhores do que gente que se diz cristã, mas são vazios do Espírito Santo de Deus. Os piores seres humanos na face da terra são os que se dizem cristãos, mas não são cheios com o Espírito Santo de Deus. Cristão sem Espírito Santo não presta. É a pior raça, são os piores filhos de Satanás que existe no mundo. Pode acreditar. E não é porque eu estou falando, não. É diante de Deus. É assim que Deus os vê e os considera. Você é cristão? Não estou entendendo. Você é cristão? Tem que ser obrigatoriamente cheio do Espírito Santo todos os dias. Senão você não presta. Edivaldo, vazio do Espírito Santo, não presta. E você, vazio do Espírito Santo, não presta. Cristãos vazios de Deus, vazios de Cristo, vazios do Espírito Santo, são as piores pessoas que existem na terra. Mas são melhores num ponto. Eles são os melhores instrumentos de Satanás. São os que Satanás mais gosta de usar do que qualquer outro tipo de pecador. Para ser igreja de Cristo Jesus, tem essa condição da qual Ele não abrirá mão jamais. Você é igreja de Cristo Jesus? A condição é: enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito de Deus.
Não vos embriagueis com vinho. Significa, não vos embriagueis com o mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos plenamente a Deus, a sua palavra e a posição espiritual que você ocupa no corpo de Cristo. Enchei-vos do Espírito. Crentes vazios são crentes fracos, medíocres, covardes, apáticos, fracassados, e se tornam as piores pessoas dentre toda a humanidade na face da terra. Pensa que Deus olha para a terra e pensa que os piores são aqueles que você acha que são muito pecadores aí fora? Diante de Deus, os piores seres humanos são os que se dizem de Deus, mas são vazios de Deus. Não são cheios de Deus. Não são cheios da sua palavra, da sua verdade, do seu conhecimento, do seu Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo não é uma brincadeirazinha pentecostal. Encher-se do Espírito Santo é a essência da igreja de Jesus Cristo. Crentes cheios do Espírito Santo. Por quê? Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado por si mesmo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, pela sua própria carne, não é filho de Deus. Filhos de Deus são guiados em tudo pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nunca nos guia para o pecado, nunca nos guia para a promiscuidade, nunca nos guia para o mundo. Ele nos guia para a glória, no único caminho difícil e apertado, que é Jesus, a palavra de Deus. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. É por isso que de vez em quando vocês vão ver que eu trago aqui nas nossas congregações cânticos do Espírito Santo de Deus, como hoje, porque Ele manda fazer isso. Ele manda fazer isso. Uma das coisas que você tem que vigiar e orai, para que não entreis em tentação, é não entrar na tentação de se tornar um religioso. Porque religioso não é nada mais do que palha para o lago de fogo e de enxofre. Religioso é hipócrita. Veste uma máscara de que é de Deus, mas não é de Deus. Deus abomina religiosos. Deus pagou alto preço por nós, para que sejamos homens espirituais, mulheres espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E pessoas cheias do Espírito Santo de Deus são indubitáveis. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você não tem dúvida de que ela verdadeiramente é cheia do Espírito Santo de Deus. É uma marca indelével, é uma marca indubitável. E que o mundo não gosta nem um pouco. Porque quem é de Deus não é do mundo. E quem é do mundo não é de Deus. E quem é amigo do mundo
é inimigo de Deus. E só é amigo de Jesus, conforme ele disse: sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo bíblico, espiritual. Isso não é religião, isso é Jesus Cristo, o Verbo da vida, o Filho de Deus. E diante dele, os demônios tremem. E até o universo se estremecerá no fulgor da sua segunda vinda. Nessa segunda vinda que nós estamos sempre a cada ano meditando no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O evangelista Billy Graham tinha uma frase que ele dizia assim: eu sinto muita paz todas as vezes que eu medito no último livro da Bíblia, porque eu sinto que ele me prepara para me encontrar com o meu Senhor. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 19 de Apocalipse. Oremos juntos. Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama
o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Neste capítulo 19 de Apocalipse, o tema que nós vamos meditar é, repita, salvação exclusiva. Glória a Deus. É crucial entendermos que a salvação não é um artigo oferecido na feira livre. Olha a salvação para quem quiser. Não. Está muito enganado quem pensa assim. A salvação é exclusiva para aquelas pessoas que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Estou inventando isso? Efésios capítulo 1, versículo 4, isso é Bíblia. A salvação é para aqueles cujos nomes já foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que está escrito desde antes da fundação do mundo. Esse livro não tem nenhum nome a ser acrescentado e os nomes que lá estão não serão apagados. Estes são os eleitos de Deus para a salvação, que vêm ao mundo predestinados a morar no céu com Jesus. É nesses que Deus opera com exclusividade a sua salvação. São esses que são a igreja singular de Jesus. Quem lê a Bíblia direito, especialmente o Novo Testamento, precisa entender qual o significado de igreja no singular e igrejas no plural. Jesus não tem igrejas no plural. Jesus tem aquela que ele chamou no singular de minha
igreja. Quando ele disse: sobre esta pedra edificarei, não as igrejas, sobre esta pedra eu edificarei, eu mesmo, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja de Jesus não é um templo, não é uma denominação, não está geograficamente em um lugar. Essa igreja é feita de pessoas escolhidas, prévia e antecipadamente por Deus. E quem não faz parte dessa lista registrada no livro da vida, não faz parte do corpo de Cristo, ainda que se diga cristão e faça parte de alguma denominação na terra. A salvação é exclusiva para os eleitos de Deus. Alguém pode dizer: mas eu não concordo com isso. Problema seu. Não interessa quem concorda e nem quem discorda. O que interessa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e ela é imutável. Não importa quem concorde ou quem discorde. É palavra de Deus e nenhum ser humano muda isso. E as tentativas de mudar se chama deturpação da palavra. E está escrito em 2 Pedro capítulo 3, que os que deturpam a Bíblia, os que deturpam a palavra, o fazem para a sua própria perdição. E crentes que também convenientemente creem em palavras deturpadas, em doutrinas falsas, também estão condenados, porque não há salvação para quem crê na mentira. A salvação é para quem crê na verdade. Jesus é a verdade. Amém? A salvação é exclusiva, porque somente essas pessoas, escritas no livro da vida do Cordeiro, cada uma delas tem uma cadeira. Tem uma cadeira na mesa preparada no céu, no banquete que Jesus está preparando. Sabe a ceia que Jesus instituiu, que nós celebramos aqui uma vez por mês? Ela é uma profecia dessa ceia citada aqui em Apocalipse 19, chamada de as bodas do Cordeiro. É nessa ceia que somente esses escolhidos e predestinados por Deus estarão assentados, vestidos de linho branco puro e finíssimo, e o próprio Jesus os servirá a ceia na casa do Pai. A salvação é exclusiva. Não tenham ilusões. Aí os discordantes ou duvidosos, né, ficam assim, querendo fazer perguntas como assim, por exemplo: então para que pregar o Evangelho? Quantas vezes já ouvi essa pergunta? A resposta para essa pergunta é o seguinte: nós não pregamos o Evangelho para salvar ninguém. Nós pregamos o Evangelho porque nós fomos salvos. E uma das características da pessoa que foi salva é que essa pessoa que foi salva, a alma dela é cheia do Evangelho, é cheia da palavra, é cheia da verdade. O coração, a alma é cheio da palavra de Deus, e a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que pregamos. Não pregamos para salvar ninguém.
quem Deus quiser salvar, por meio da nossa pregação ou por qualquer outro meio que Deus disponha, Deus dispõe de meios infinitos e incontáveis. Deus salva. Deus salva quem Ele quiser. A Bíblia diz, Romanos 9, a salvação não é para quem quer, é para quem Deus quiser. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Por vários motivos. Um deles, porque Deus destrói toda soberba humana, todo orgulho humano, que pensa que depende da sua vontade, depende do seu querer, depende da sua escolha, depende da sua decisão. Tudo isso é lixo que vai ser lançado na geena. Sabe quando Jesus chamou o lago de fogo e de enxofre de geena? Geena é uma palavra aramaica que significa que era o nome dado em Israel a um lugar onde se incinerava lixo. Um buraco onde se jogava o lixo, e o lixo era queimado, o lixo era incinerado. Esse lugar é chamado em aramaico, de Geena. E é esse o nome que Jesus deu ao lago de fogo e de enxofre, para onde todos os condenados estão indo, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência. Esse evangelho verdadeiro está sendo cada vez mais hoje inaceitável e rejeitado nas igrejas. O evangelho aceito nas igrejas hoje é o evangelho falso, que facilite para as pessoas a salvação. A salvação não é facilitada. A Bíblia não facilita a salvação. Jesus disse que a salvação, a porta para a salvação é estreita e o caminho é apertado. Jesus falou através do apóstolo Pedro que é com dificuldade que o justo é salvo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Mas essa é a verdade que nos liberta do império das trevas e nos faz cidadãos do reino do Filho do seu amor. A salvação é exclusiva para esses que são chamados em 1 Pedro 2,9 de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que faz parte do selo do firme fundamento de Deus, escrito em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e eles têm um lugar na mesa das bodas do Cordeiro, citadas aqui neste capítulo 19. Esse capítulo 19 que lemos hoje, ele está aqui na parte final do desenvolvimento do Apocalipse, nesse pequeno bloco de 3 capítulos que vai do capítulo 17 ao capítulo 19, cujo título é, diga, Fim da Tribulação. Ou seja, esses 3 capítulos marcam os eventos finais dos 7 anos da grande tribulação, e depois o capítulo 20, que nós vamos ver no próximo domingo. Aliás, próximo domingo não, que é o primeiro domingo do mês, no segundo domingo da ceia, vamos ver o reino milenar de Cristo. Esses 3 capítulos estão divididos assim, ó. O 17 e o 18, pelos quais nós já passamos, repita, queda da Babilônia.
No capítulo 17, a Babilônia é uma mulher. No capítulo 18, é uma cidade representando o sistema mundial. O sistema mundial dominado pelo diabo, ele se divide em três elementos. Três elementos: o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. São os três sistemas mediante o qual Satanás aprisiona a humanidade no pecado. Quem é de Deus é livre desses três sistemas para ser cidadão do reino de Deus, do reino do Filho. Esses sistemas são chamados de mundo, ou mundanismo, ou secularismo. Esse sistema vai cair até o fim da grande tribulação. E essa é a queda da Babilônia. Babilônia significa a terra da confusão. O mundo é a Babilônia. O mundo é a terra da confusão. Confusão é uma fusão junto com. Todos os pecadores estão fundidos numa mesma realidade. Fundidos juntamente numa mesma realidade que se chama império das trevas, estado de condenação, estado de pecado. Os filhos de Deus não são confundidos, porque eles foram tirados dessa fusão maligna para serem unidos espiritualmente ao corpo de Cristo. O mundo vai cair, o mundo vai acabar. E o capítulo 19, que nós lemos hoje, ele tem um título único aí, diga, dupla ceia. A primeira ceia que nós lemos aqui, a partir do versículo 1 até o versículo 10, a primeira ceia, as bodas do Cordeiro, a qual eu me referi agora mesmo, vou falar mais sobre ela. E do versículo 11 até o fim, a segunda ceia é a ceia que vai ser servida às aves predatórias da terra, aos animais predadores da terra, que é comer a carniça da humanidade pecadora e ímpia que vai morrer. Ricos ou pobres, poderosos ou não, grandes ou pequenos, todos morrerão e suas carnes serão servidas como ceia para os abutres, para os corvos, para os urubus, para as águias, para as aves do céu, comerem e se fartarem das suas carnes. Essa é a grande ceia de Deus que será servida no fim da guerra do Armagedon, quando sobrarão da humanidade nessa terra somente corpos para serem comidos nessa ceia, nessa carnificina no final da grande tribulação. Essa é a dupla ceia. Os santos participarão da ceia santa no céu. Muito bem. Esse capítulo então, do 1 ao 10, diga, bodas do Cordeiro. E do 11 ao 21, Armagedon. Ok? As bodas do Cordeiro, né, na nossa cultura aqui em português, no Brasil, cultura brasileira, bodas é aniversário de casamento. Na Bíblia, bodas é o próprio casamento, é a própria festa de casamento. Quando Jesus foi em Caná da Galileia, João 2, nas bodas de Caná da Galileia, era uma festa de casamento. Os noivos estavam se casando aquele dia. As bodas do Cordeiro será o casamento de Jesus com a sua igreja, o casamento de Jesus com a sua igreja no céu. Aqui na terra, a igreja é noiva. Noiva que se prepara, se atavia para se encontrar com o noivo. E essa preparação da noiva se chama santificação. A noiva se santifica, se prepara, se embeleza espiritualmente
com a palavra, tá? É com a palavra que a noiva se embeleza. É com a palavra que a noiva se santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E os que se santificarem estarão lá nas bodas do Cordeiro, aonde a igreja deixará de ser a noiva e passará a ser a esposa eterna do Cordeiro, de Cristo Jesus. Até a última página da Bíblia, a igreja ainda é chamada de noiva. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja é noiva de Cristo. E só quando se cumprir Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro, a ceia preparada no céu, Jesus vai desposar a sua igreja eleita, aqueles que verdadeiramente, pela eleição, foram perseverantes até o fim na sua santificação. Posso ouvir glória a Deus? Que glória a Deus mais pobre, nunca vi um negócio desse. Misericórdia. Apocalipse 19, versículo 7. Eu vou apresentar alguns versículos, começando do 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Leia o versículo 7. Aleluia. Como que a esposa se ataviou? Se santificando. Hoje é o tempo de nos ataviarmos. Hoje é o tempo de nos santificarmos. Hoje não é o tempo de nos mundanizarmos. Hoje é o tempo de nos santificarmos. Hoje é o tempo de largar definitivamente o mundo e as coisas do mundo e santificar-se na palavra de Deus, para participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Leiam vocês. Os atos de justiça dos santos. Pega esse versículo 8 aqui e compara ele com Efésios capítulo 2, versículo 10. Onde está escrito que nós, por meio da obra da salvação, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Essas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas são chamadas aqui de atos de justiça dos santos. Nós provamos que somos de Deus com atos. Assim como quem não é de Deus prova que não é de Deus também com atos. Quem não é de Deus pratica atos de injustiça. Quem é de Deus pratica atos de justiça. Quais são esses atos? Vou falar só do primeiro. Quais são essas boas obras que Deus preparou para andarmos nela? Vou falar só a primeira. É a nossa santificação.
Porque a santificação é a primeira obra que Deus preparou para andarmos nela. Porque a santificação é o primeiro ato de justiça dos santos. Porque sem a santificação não haverá nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem milésimo ato. Tudo que você faça não terá valor nenhum se em primeiro lugar você não santifica a sua vida. Esse é o principal ato de justiça dos santos. Representados, que serão representados lá nas bodas, pelas vestes que já estão guardadas lá nos guarda-roupas da glória, com o número já de cada um de nós, para vestirmos de linho finíssimo, puro e branco, representando os atos de justiça dos santos, todos esses atos com base no principal deles, que é a nossa santificação. Versículo 9. Nesse versículo 9 eu já corrigi, porque na Bíblia tem bem-aventurados, essa palavra está errada, eu já corrigi para benditos. Então me falou o anjo, escreve: benditos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Repitam. Todo mundo é chamado à ceia das bodas do Cordeiro? Não. Tem pessoas específicas chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tá? E vamos fazer aqui um jogo de palavras que a Bíblia coloca para nós, porque Jesus disse em Mateus 22:14: muitos são chamados, porém poucos escolhidos, ok? A humanidade está dividida em 3 grupos. Um grupo imensamente maior, que é chamado de todos. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deste grupo que engloba toda a humanidade, Deus chama, não todos, chama muitos para a conversão, chama muitos para a palavra, chama muitos das trevas para a luz, chama muitos para o evangelho. Mas desses muitos chamados, dentre os muitos chamados, poucos são escolhidos. E os poucos que são escolhidos são os que acertam com a porta estreita e andam pelo caminho apertado. Glória a Deus. 3 grupos, diga: todos, muitos e poucos. Só os poucos serão salvos. Os poucos fizeram parte do todos, porque eles também eram pecadores. Fizeram parte dos muitos, porque estavam entre os muitos que foram chamados para Cristo, mas eles são os poucos que perseveram até o fim na sua santificação. Só os poucos escolhidos serão salvos, ok? E nesse jogo de palavra, entre muitos chamados e poucos escolhidos, tem 2 textos interessantes. Um que nós já passamos por ele aqui, em Apocalipse 17:14, Apocalipse 17:14, que está escrito assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele.
Eu corrigi aqui, na nossa Bíblia está escrito fiéis, mas eu já corrigi ali, não é fiéis, é crentes. Então leiam vocês como está ali no slide. Aleluia. Esses chamados são os mesmos eleitos, mas é que são os poucos escolhidos, que foram também chamados. Então, é uma diferença. Os muitos chamados, eles têm apenas chamado. Os eleitos, além de chamado, eles têm também eleição. Por isso o apóstolo Pedro usou essa expressão aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Repitam. Aleluia. Note como Pedro aqui escreveu duas palavras, repita depois de mim: vocação e eleição. O que é vocação? O que é vocação? Eu, hein? Vocação é chamado. Vocação é chamado. Alguém tem uma vocação para alguma coisa, é porque tem um chamado para alguma coisa. Vocação é chamado. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição, é confirmar o vosso chamado e vossa eleição. Os crentes que perdem salvação, que são a maioria, eles têm vocação, mas eles não têm eleição. Eles têm chamado, mas eles não fazem parte dos poucos escolhidos. Eles fazem parte só dos muitos chamados. Os crentes que serão salvos, eles têm as duas coisas. Eles têm o chamado, a vocação e a eleição. E como que você sabe se você tem as duas coisas? Se você sente ardor, necessidade de confirmar com diligência cada vez maior a sua vocação e eleição, é porque você tem as duas coisas. Mas se você é um crente, como a maioria, que já acha que está salvo, está tudo bem, não tem que se esforçar para mais nada, não tem que confirmar nada, a sua salvação está garantida, e você vive num estado de inércia espiritual, não cresce espiritualmente, porque fica acreditando que não, Deus já te salvou, fica tranquilo. Edivaldo é muito exagerado, não é nada disso que ele fala aí não. Tem outros pastores aí falando coisas mais fáceis. Vamos para as igrejas deles, que eles falam coisas mais simples, que deixa a gente mais alegre. Essas pessoas são muito chamados, tá? São muito chamados, eles não sentem que precisam confirmar a sua vocação e eleição, porque eles têm vocação, mas não têm eleição, não são escolhidos, não vão a parte alguma, a não ser lago de fogo e de enxofre. Os que são chamados às bodas do Cordeiro, são apenas os poucos escolhidos,
que confirmam esse chamado, que confirmam essa vocação e eleição, santificando em suas vidas, para não tropeçarem em tempo algum. Em nome de Jesus.